vamos falar sobre a importância do esfregaço sanguíneo para o hemograma. O hemograma é o principal exame de triagem solicitado pelo médico veterinário para a avaliação de uma enfermidade ou mesmo estado de saúde de um animal. Quando fala-se em hemograma, existem 3 partes importantes, que seriam a hematimetria, a leucometria e o plaquetograma. Na hematimetria, fala-se em avaliação das hemácias, ou seja, dos glóbulos vermelhos. Falando-se em hemácia, a gente tem a contagem total dessas células, a concentração de hemoglobina, VG ou hematócrito. Esses 3 itens nos ajudam a calcular o que a gente chama de índices hematimétricos. Os índices hematimétricos mais importantes seriam o VCM e o CHCM. O VCM é o volume corpuscular médio, que avalia o índice de anisocitose, ou seja, a diferença do tamanho de hemácias. Quando a gente fala em CHCM, a concentração de hemoglobina corpuscular média, a gente fala em policromasia, ou seja, a diferença de cor das hemácias. Esses 2 índices hematimétricos nos ajudam a identificar o tipo de anemia, ou seja, classificar essa anemia. Falando-se em leucograma, estamos falando de células brancas, ou seja, células de defesa. As células de defesa são 5. Os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Nós temos a contagem total dessas células e a contagem diferencial, que é basicamente realizada no esfregaço sanguíneo. Temos o plaquetograma. O plaquetograma seria a contagem de plaquetas, que seriam realizadas manualmente ou por meio de contador eletrônico de células. Para a avaliação morfológica dessas células, obrigatoriamente a gente tem que falar do esfregaço sanguíneo. Quando compra-se um contador automático de células, ele faz apenas a avaliação quantitativa. Ele não consegue fazer a leitura das células pela sua morfologia. Quando fala-se em esfregaço sanguíneo, fala-se também na avaliação da série eritróide, temos a diferença de tamanho das hemácias, a diferença de forma das hemácias chamada de poiquilocitose, que a gente pode ter dacriócitos, esquizócitos, trepanócitos, enfim, uma variação de formas de hemácias, assim como nós vamos ter umas inclusões citoplasmáticas, que seriam corpúsculos de Dole, que a gente pode encontrar nos neutrófilos, a gente pode encontrar corpúsculos de Lenz, que seria o vírus da sinomose. A gente pode encontrar hemoparasitos como babésias, teiléria, Mycoplasma haemophilus, Anaplasma platis nas plaquetas. A gente pode encontrar hepatosum, a gente pode encontrar a Ehrlichia. Então, a gente tem uma série de situações em que nos indicam que o esfregaço sanguíneo é muito importante. Além da avaliação do tamanho das plaquetas, a avaliação da forma desses leucócitos, como a gente pode ter linfócitos reativos, monócitos ativados. Então, a importância do esfregaço sanguíneo se dá nessa parte, em que a gente precisa identificar que tipo de enfermidade esse animal tem e que muitas vezes o esfregaço tem a resposta. E aí, a gente utilizando o equipamento, ou seja, o maquinograma, nós não vamos poder fazer essa identificação. E aí fica aquela mensagem: máquina não faz hemograma.